As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Amém? Graças a Deus. Olha, tem muitas coisas que nós não entendemos, né? Por quê? Deus, Ele é soberano, né? Ele reservou coisas para a sua exclusiva sabedoria. Então, e encobriu para os homens, né? Então, daí advém também que as pessoas não entendem as Escrituras. Muitas pessoas não entendem as Escrituras. Por quê? Né? Quer explicar tudo, né? Coisas que Deus reservou para si. Então, foge a nossa compreensão. Agora, e quando pegam as Escrituras, né, querem entender as Escrituras pelas balizas da mente e da lógica humana, né? Primeiro, né, o homem está dentro do tempo. Deus não está no tempo. Deus é eterno. Ele abriu uma janela na eternidade, né, e colocou nós dentro do tempo. Então, para começar a entender e compreender, nós devemos saber que Deus é eterno. É uma baliza. Deus é eterno. Outra, né, muitos querem ver Deus, quer ver, né? A palavra diz que né, é certo que ele se apresentou a alguns, né, poucos, mas não é por vista, é por fé. Você crê, né? Então, Deus, ele é invisível. Ele é invisível, mas ele é real, né? Quer dizer, ele existe, e ele não é uma ideia. Deus é uma pessoa. Ele fala, ele ouve, ele tem sentimentos, né? Ele tem propósitos. Ele é uma pessoa, né? Ele não é uma força ativa como alguns querem entender. Então, para entender as Escrituras, precisamos, né, entrar nessa dimensão, na dimensão de Deus, das coisas espirituais, né? Então, nós queremos entender Deus conformando Deus às coisas criadas, né? Nós falamos a respeito disso ontem, e com as coisas conhecidas. Mas Deus, ele acaba sendo muitas vezes desconhecido. Como assim? Para começar, Deus é eterno, né? Como que a gente pode compreender isso? Ele criou tudo e não foi criado por ninguém. E outra coisa, ele habita em cada um daquele que abre o seu coração para receber Jesus, através do Espírito Santo. Então tem que entender essas coisas. Tem que entender o mundo espiritual, que é invisível, né? E os personagens do mundo espiritual. Quais são os personagens? Deus, né? Ele é invisível, mas real, mas ele existe. Então temos que entender. E ele criou quem? Criou os anjos, e houve os anjos rebelados. Então, quer dizer, os personagens espirituais são Deus, os anjos e os demônios, né? E são os protagonistas do mundo espiritual, autores daí no mundo espiritual. O que acontece, né, com certas ideias? Fica querendo criar coisas, né, entidades que não batem com as Escrituras, né? E nós olhamos Deus de forma também transitória, porque nós somos transitórios aqui. Então, para entender Deus, Deus é eterno, né? Então, as coisas ocultas, né? Então, as coisas ocultas Deus reservou para si. Agora, as reveladas aonde? Reveladas como?
reveladas através das Escrituras, né? As Escrituras testificam de Deus, as Escrituras apresentam de Deus. Então nós vemos nas Escrituras um drama, né? Eu chamo de drama. Jó questionando Deus, porque Jó obteve bom testemunho de Deus, né? Homem bom, fiel, que se desvia do mal, né? Que bom que seria que Deus falasse assim a respeito de cada um de nós. Mas falou a respeito de Jó, então deu bom testemunho de Jó. Mas Jó veio sofrer agruras, né? Problemas homéricos grandes, né? Que fogem à compreensão humana. Mas por quê? Mas, né? Que se Jó era reto, era bom, por quê? Né? Mas aí o que se revela através disso nós vamos poder entender. Então, mas Jó questionou Deus. Então Deus, o que Deus fez? Ele deu uma resposta a Jó, né? A resposta dele foi em forma de pergunta. Ele diz assim, no capítulo 38 do livro de Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Quer dizer, por mais que Jó entendesse, por mais que Jó fosse servo de Deus, porque ele era servo, ele fazia sacrifício, ele era temente, né? Mas ao abordar Deus, para que Deus respondesse o que ele queria, né? Deus fala com ele: quem é esse que escurece os meus desígnios? Às vezes você quer explicação para as coisas todas, né? E fala palavras sem conhecimento, né? O conhecimento vem na nossa submissão a Deus, das nossas orações, né? Porque nas orações ele vem se revelar, ele vem dar respostas, coisas grandes, né? Fala assim: clama-me a mim e responder-te-ei, coisas grandes e firmes que não sabes. Então as pessoas ficam muitas vezes como uma mosca, batendo na vidraça e não sai, né? Não acha saída. Mas para tudo Deus tem um propósito, para tudo Deus tem uma explicação. Certo é que Ele não está aí para ficar explicando nós todas as coisas, mas porque Ele é soberano em tudo. Então primeiro nós devemos ter uma humildade de aceitar desígnios de Deus, mas também de nos achegarmos a Deus, para Deus solucionar questões, problemas, e dar entendimento, dar resposta e dar revelação. E ele começa perguntando, né? Cinge os teus lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Quer dizer, você está sendo muito sábio, né? Porque nós humanos temos um problema, né? Achamos-nos muito sábios, né? A palavra diz que por mais que nós saibamos, né? Nós não sabemos como convém saber. Então, né? Ele falou assim: se você sabe, então me faz saber, eu vou te perguntar. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quer dizer, na primeira pergunta, Jó já ficou parado. Talvez, né? Nós estamos questionando Deus, né? Queremos acusar Deus de faltas, né? Nós somos muito mestres em julgamentos, né? Em censuras, em críticas, né? E não olhamos para o Deus soberano. Ele tem todas as respostas, tem todas as soluções. Foi o que aconteceu com Daniel, né? Sábio nenhum pôde resolver a questão, né? Que o rei queria saber. O sonho que ele sonhou é a sua interpretação, mas ninguém pôde resolver. Mas o que Daniel fez? Daniel foi buscar ao Senhor, ele orou ao Senhor. Isso nos mostra, né, que coisas que estão ocultas, mas que podem ser reveladas a nós, elas se manifestam através de uma nossa submissão a Deus, né? Da nossa submissão a Deus, e buscando o entendimento e a revelação de Deus, né? Então Deus revelou para Daniel
o sonho que Nabucodonosor sonhou e a sua interpretação. Falei assim, aprove Deus me revelar, não porque há em mim mais sabedoria do que os outros homens, mas porque Ele quis assim fazer, né? Então, dramas, questões que você precisa, que você está questionando Deus, mas por que Deus? Né? E cabe o quê? Atribuindo falta a Deus, né? Por que Deus faz isso? Por que Deus permite isso? Né? Quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, essas questões, agindo nós desta forma, nós revelamos desconhecimento. Onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize, se você tem entendimento, quem lhe pôs as medidas e se é que sabes, ou quem estendeu sobre ela o cordel? E aí vai, né? Sobre que estão fundadas as bases, as suas bases, ou quem descentou a pedra angular? Quer dizer, se Deus abordar nós, fizer pergunta para nós, na mesma hora, na primeira, nós não vamos adiante, Então, o que Jó fez, e aí foram várias perguntas, e todas elas Jó acabou se calando, E ele diz aqui, acaso quem usa de contendas contenderá, quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argue a Deus? Então nós caímos nessa armadilha de querer censurar as coisas, censurar Deus, o procedimento de Deus. Tudo que está acontecendo tem permissão e ação de Deus. Ele está no controle de tudo, Agora, da nossa parte, o que nós devemos fazer? Buscar a Ele, buscar o entendimento, buscar a revelação. Ele vai dar a resposta, Pode ser que não são respostas que sejam do nosso agrado, mas são respostas que precisamos, para ter o quê? Entendimento. Então Jó questionou muito Deus, É bom lembrar que Jó era fiel, Jó era abençoado, Jó era temente a Deus, e aconteceu coisas que fugiu totalmente a compreensão dele, mas ele não parou, Ele foi buscar em Deus o entendimento, ou Deus também não precisou lhe explicar, mas Deus se apresenta para solucionar, Então ele fala assim: sou indigno, que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca, uma vez falei e não replicarei, aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. Então, ele diz: o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor pode todas as coisas. E quem é aquele, que pode erguer-se diante de mim? Quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir-lhe? Deu, pois, o que está debaixo de todos os céus é meu. Quer dizer, tem o seu governo sobre tudo e sobre todos. Agora, ele revelou para nós, coisas, o que ele revelou em situações de desconhecimento, de entendimento, Precisamos compreender coisas que estão acontecendo na sua vida. Você precisa compreender, a sua mente, a nossa mente não vai encontrar respostas, porque isso foge, às coisas naturais.
Mas as respostas estão em Deus, a solução está em Deus. Como devemos proceder? Buscar ao Senhor. Ele vai se apresentar, ele vai se revelar. É o que diz no livro de Jeremias, né? Clama-me a mim e responder-te-ei, revelar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha bem, são coisas que não estão ocultas, né? Elas estão sem entendimento, mas o entendimento vem de Deus. Tudo que acontece conosco, né? Deus está no controle. E para a gente reinar, para a gente entender, né? Para nós nos submetermos a Deus, isso é uma submissão a Deus, né? Aí nós buscamos o quê? Querer nos justificar, né? Isso é natural do homem, eu vou querer me justificar. Outra, eu vou condenar a mim, né? Ou vou condenar os outros, vou criticar, né? Vou julgar, né? Temos isso naturalmente, mas nós devemos despir de todas essas coisas, né? E elevar os nossos olhos para os montes, né? De onde virá o socorro? Quer dizer, de onde virá o entendimento? De onde virá o esclarecimento? Vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, né, devemos o quê? Servir sempre o Senhor com alegria. E a respeito disso, ninguém de nós é obrigado a servir a Deus. Deus é voluntário, isso vem de dentro do coração, né? Do dentro do coração, servir a Deus, buscar a Deus, entender os propósitos de Deus. Agora, tem coisas que Ele encerrou para a sua exclusiva ciência, para a sua exclusiva sabedoria. Né? Da onde vem Deus? Quem criou Deus? Tem essas perguntas aí. Ele está encerrado, isso aí é com Ele, né? E então devemos deixarmos de censuras, de críticas, não julgamento, né? Somos apressados em julgar, somos apressados em nos justificar, né? Queremos entender tudo, né? Pela nossa própria mente, pelas nossas próprias emoções, por tudo aquilo que sabemos, né? Mas tem coisas que fogem ao entendimento, né? Mas isso não quer dizer que estas coisas estão encobertas em Deus, né? Coisas que Deus encerrou para a sua exclusiva sabedoria. Não, elas podem ser entendidas, elas podem ser compreendidas. Como proceder? Mediante comunhão com Deus, né? Submissão a Deus e com a certeza de fé de que Deus tem a resposta, Deus tem a solução. Foi o que Daniel falou, né? Contigo mora a luz, com Deus mora a luz, com Deus mora o entendimento, o esclarecimento, né? Coisas que nós estamos contendendo com Deus, tem coisa que você está contendendo com Deus, né? Fala que Deus está errado, né? Deus nunca está errado, Deus nunca está errado. Então, glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Tito, glória a Deus. Graças a Deus, né? Então, submissão a Deus. Agora, ele vai dar resposta, né, com aquela mulher, a cananeia. A cananeia abordou ele, falou: socorre minha filha, ela está horrivelmente endemoniada. O que Jesus fez? Ficou quieto. Muitas coisas, Deus fica quieto, né? Ele quer ver aonde a sua fé vai te levar. Foi isso que ele fez com ela, né? Aí ela insistiu, né? Aí ele falou não. Né? Ele fala que ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E de fato,
isso era verdade, né? Veio para os judeus, mas os judeus não receberam, né? Ela insistiu, ela ouviu o não de Deus. Talvez você já ouviu o não de Deus, mas não para por aí. Ele só está querendo ver aonde está indo a nossa fé, até que ponto nós vamos, até que ponto nós cremos, até que ponto nós somos capazes de nos submetermos a Deus, nos humilhar diante de Deus e saber que Ele é o Deus Todo-Poderoso e que Ele tem solução e resposta para tudo que nós necessitamos, precisamos. E depois, aí ele continua, né? Depois do não, aí ele ia derrubar ela, né? Derrubar qualquer um de nós. Nós não, pelo não a gente já estava parado, pela resposta, pelo silêncio de Deus, nós já teríamos parado. Tem gente que parou diante do silêncio de Deus. Agora, diante do não, tem outra etapa, né? Tem gente que parou diante do não, Deus falou que não. E esse não é que a gente vai impor a nossa vontade. Nós vamos exercitar a nossa fé, a nossa compreensão, porque a fé dela estava firmada em quem? Em quem? Né? Ou no que? O Senhor tem a solução. O Senhor ama. E o Senhor quer nos fazer o melhor, né? A fé dela era isso, estava apoiada sobre a bondade, a misericórdia de Deus e a longanimidade, né? Aí você vê a longanimidade de Deus, né? E chama ela de cachorrinho, porque os gentios eram cachorrinho mesmo, eles não eram tratados como pessoas, né? Os judeus têm isso, né? Quem não é deles ali, eles não eram gente, né? Eles eram cães, né? Aí ele dá uma resposta mais terrível, né? Não, eles tiraram o pão da mesa e lançaram aos cachorrinhos. Ela discordou dele. Primeira coisa, não discorde de Deus, não discorde. Você pode contornar, né? Como Moisés fez. Moisés, eu vou destruir esse povo. Esse povo aí é de dura serviço, o Senhor, né? E nós temos que ter o que? Sempre no nosso coração entender que Deus é bom, né? E nós devemos o que? Preservar Deus. Então Moisés preservou Deus. Ele falou, o que o povo aí vai dizer do Senhor? Né? Cuida da sua imagem, Deus, né? O que eles vão dizer? Se tu tirou o seu povo lá do Egito e depois destrói tudo aqui, que Deus que Deus. Não, eu vou passar a minha promessa que eu fiz a Abraão, eu passo para você. Não, eu não quero, não, eu não vou ocupar esse lugar, não. O Senhor fez promessa e a promessa do Senhor não falha. A promessa do Senhor é garantida, ela não falha. Então, ele entendia o coração de Deus, né? Entendeu o coração de Deus, preservou Deus, né? E ela discorda de Deus? De maneira nenhuma. Sim, Senhor. Onde estamos discordando de Deus? Está aí a chave. Onde estamos discordando de Deus, né? Sim, Senhor. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem na mesa dos seus donos. Oh, mulher, nem todo Israel ouviu fé como essa. Nem todo Israel ouviu fé como essa. Filha, a tua fé te salvou, seja como quer. Pediu uma parte, mas levou muito mais, né? Levou salvação, levou filiação, né? Seja como queres. Ame a Deus. Ame a Deus. Você foi chamado para amar a Deus. Você foi chamado para adorar a Deus. Não foi chamado para contestar, né? E sirva o Senhor com alegria, né?
Olha bem, nós queremos entender tudo, interpretar tudo com as coisas visíveis e transitórias. Nós estamos olhando para a nossa vida aqui, mas o que há além daqui, né? Fala que nem todos os sofrimentos desta vida podem ser comparados à glória que está reservada para aqueles que amam a Deus. Não deixa circunstâncias ou situações qualquer te tirar da direção de Deus, te separar do amor de Deus. Está lá. O que vai nos separar do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus? Então é questão de humildade, né? E Deus nos testa. Ele falou assim: eu te levei para o deserto, te fiz passar fome, para saber o que se passa no seu coração. Está lá em Deuteronômio, né? Mas depois eu te reergui, te enriqueci, te abençoei. Agora, depois que eu fiz tudo isso, não esqueça de mim, não. Senão eu protesto, agora eu vou te levar de volta para lá. Conclusão, né? Sejamos gratos a Deus. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales, né? A hora que foi querer atacar Israel lá, né? Foi no monte, Israel venceu. Depois, não, ele é Deus dos montes, né? Aí foi nos vales, né? Vamos pegar ele nos vales. Pegou Israel nos vales. Também ele é Deus dos vales. Deus é Deus dos montes e Deus dos vales. Tudo que passamos tem permissão de Deus. Para nos destruir, de forma nenhuma. É para nos fortalecer. A natureza humana é animada, quer comodidade, quer reconhecimento, não é? Isso é a natureza humana, mas supera essas coisas, vence essas coisas. Sem Deus nós não vencemos, mas com Ele, né? Olha bem, os profetas, né? Eles mantiveram a fé. Se você for olhar na fé, na discussão da fé, né, ele fala que eles mantiveram a fé, embora diante de todas as oposições, de todas as situações contrárias, eles mantiveram a sua integridade e não obtiveram o cumprimento das promessas. Mas estas promessas se cumpriram em nós. Sem nós, a fé deles não subsistia. Eles tiveram a fé sem ver o cumprimento das promessas. E sem a nossa fé, sem a fé deles ou sem a nossa fé, não seríamos aperfeiçoados. Eles não seriam aperfeiçoados. A fé deles nos alcançou para a glória de Deus. Então, coisas que você não entende, você pode obter o entendimento. Agora, se ele não dá um entendimento, a resposta, ele vai continuar sendo Deus. Ame a Deus, creia em Deus. E, né, hoje é dia de Santa Ceia, da ceia do Senhor, né, fala assim, cada um examine-se a si mesmo, né? Às vezes não queremos atribuir nos outros falta, mas a questão está com a gente, né? Então nós vamos ouvir resposta de Deus, que o nosso ego muitas vezes não vai se agradar, mas o que vem de Deus é bom, sempre bom. Louvado seja Deus, né? Jó, né? Raspou a cabeça, rasgou o manto, lançou cinza sobre a cabeça, terra, e adorou. Nunca deixa nada, nem ninguém
roubar, impedir, obstar a sua adoração. Nem você mesmo, nem o seu orgulho, nem a sua mente, né? Eu sou mais sábio, eu sei, eu já aprendi, eu conheço as escrituras. Não deixe nada para a glória de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus.